Olá, bem-vindo a esta apresentação sobre o exame de ordem unificado. Neste vídeo vamos explorar em detalhes os critérios de avaliação e os procedimentos estabelecidos pela OAB para o exame de ordem. Abordaremos desde a estrutura das provas até os prazos para recursos e os requisitos para obtenção do certificado de aprovação. Acompanhe conosco e fique por dentro de todas as informações importantes. O exame de ordem unificada é estruturado em duas etapas avaliativas distintas. A primeira fase consiste em uma prova objetiva com 80 questões, onde cada questão vale 1 ponto, totalizando 80 pontos. A segunda fase é a prova prático-profissional, que inclui a redação de uma peça profissional e questões discursivas. Um ponto muito importante: apenas os candidatos que forem aprovados na prova objetiva com no mínimo 50% de acertos, ou seja, 40 pontos, poderão participar da segunda fase. Os demais candidatos são eliminados do processo. Vamos detalhar os critérios de aprovação na prova objetiva. A correção é feita por processamento eletrônico, garantindo a imparcialidade. Cada questão vale exatamente 1 ponto e a nota na prova objetiva, ou NPO, é simplesmente a soma de todos os acertos. Para ser habilitado à prova prático-profissional, o candidato precisa obter no mínimo 40 pontos, que corresponde a 50% de acertos nas 80 questões. Se o candidato não atingir essa pontuação mínima, ele é eliminado do processo seletivo e não poderá participar das provas práticas. Portanto, essa primeira fase é crucial para continuar no exame. Agora vamos entender como funciona a avaliação da prova prático-profissional. A prova é avaliada quanto à adequação das respostas ao problema apresentado. A redação de peça profissional tem um valor máximo de 5 pontos, enquanto cada questão discursiva vale até 1,25 ponto. A nota na prova prático-profissional, ou NPPP, é o somatório de todas essas notas e essa soma é convertida para uma escala de 0 a 10 pontos. Um detalhe importante: não é permitido arredondamento de notas, ou seja, a pontuação é registrada com precisão decimal. Para ser considerado aprovado no exame de ordem, o candidato deve obter uma NPPP ou nota na prova prático-profissional igual ou superior a 6 pontos. Isso significa que, na escala de 0 a 10, o candidato precisa atingir pelo menos 60% de aproveitamento. Assim como na primeira fase, não é permitido arredondamento, portanto a nota deve ser exatamente 6 ou superior. Candidatos que não atingem essa pontuação são reprovados e podem fazer nova inscrição em próximas edições do exame. Existem situações específicas em que o candidato recebe nota 0 na redação da peça profissional ou em questões discursivas. Isso ocorre quando a peça profissional é inadequada para a solução do problema proposto, especialmente quando justifica indeferimento liminal por inépcia. Também recebe nota 0 quando não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, quando a resposta é incoerente com a situação proposta ou quando há ausência de texto. Um ponto fundamental: a indicação correta da peça prática é verificada no numen iuris, que é o nome técnico da peça, concomitantemente com o correto e completo fundamento legal que justifica tecnicamente a escolha feita. Vamos aos prazos importantes para a divulgação de resultados. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados até às 22 horas do dia 3 de maio de 2026. O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 20 de maio de 2026. Para a prova prático-profissional, os padrões de respostas preliminares serão divulgados até 21 de junho de 2026, com resultado preliminar em 14 de julho de 2026. Todos os resultados serão publicados nos sites oficiais oab.fgv.br e oab.org.br. Fique atento a essas datas para acompanhar o andamento do seu processo. Se você discordar do gabarito ou do resultado, existe a possibilidade de interpor recursos. O recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva pode ser feito entre 5 e 7 de maio de 2026. Se houver erro material no somatório final de sua nota, você tem de 21 a 22 de maio de 2026 para recorrer. Todos os recursos devem ser interpostos exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, disponível em oab.fgv.br. Ao fazer o recurso, o sistema gerará um número de protocolo único que você deve anotar cuidadosamente. Somente serão considerados interpostos os recursos aos quais tenham sido atribuído esse número de protocolo.
Na prova prático-profissional, o candidato dispõe de 3 dias para interpor recursos contra o resultado preliminar, entre 15 e 17 de julho de 2026. Existem limitações importantes. Cada candidato pode interpor um recurso por questão objetiva, um por questão discursiva e um sobre a peça profissional. Cada recurso é limitado a 5.000 caracteres, portanto você deve ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes ou intempestivos, ou seja, fora do prazo, serão liminarmente indeferidos, o que significa que serão rejeitados de imediato sem análise do mérito. A OAB garante a imparcialidade no julgamento dos recursos através de um processo de desidentificação. Quando você interpõe um recurso, informa seus dados cadastrais apenas no campo indicado para isso, seu recurso é registrado exclusivamente por seu número de inscrição, não por seu nome. A banca recursal, quando julga o recurso, tem acesso apenas ao teor do recurso, sem qualquer identificação do candidato. No caso da prova prático-profissional, a banca acessa as folhas de texto do candidato completamente desidentificadas, garantindo assim a impessoalidade no julgamento do pedido de revisão. Isso assegura que sua resposta seja avaliada pelo seu conteúdo, não pela identidade de quem a escreveu. Após a divulgação dos resultados, você tem direito de acessar suas provas corrigidas. A partir da divulgação dos resultados da prova objetiva, você pode consultar a imagem digitalizada de sua folha de respostas no site oab.fgv.br. Isso permite que você verifique que a nota atribuída corresponde à correção procedida conforme o gabarito oficial definitivo. Para a prova prático-profissional, você acessa suas folhas de textos, o padrão de respostas esperado para as questões discursivas e a peça profissional, além do espelho de correção que especifica a pontuação obtida em cada um dos critérios de correção. Isso lhe dá todos os elementos necessários para formular um recurso, se entender necessário. As imagens digitalizadas de suas provas ficam disponíveis por um período de 6 meses após a publicação dos resultados definitivos. Isso inclui a folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definidos da prova prático-profissional. Após esse período de 6 meses, se você ainda precisar acessar essas imagens, você pode fazer uma requisição mediante requerimento enviado para o e-mail examedeordem@fgv.br. Portanto, se você achar que pode precisar delas, recomendamos que faça o download ou guarde as informações importantes durante esse período de disponibilidade. Em algumas situações, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem pode anular uma questão. Quando isso acontece com uma questão da prova objetiva, a pontuação correspondente é atribuída a todos os candidatos indistintamente, inclusive aos que não interpuseram recurso. Isso significa que você recebe o ponto mesmo que não tenha reclamado. No entanto, se você já havia acertado a questão no resultado preliminar, a pontuação não é atribuída novamente. Para a prova prático-profissional, quando há anulação de qualquer parte em uma determinada área jurídica, a pontuação correspondente é atribuída a todos os candidatos que realizaram a prova naquela área, também beneficiando a quem não interpôs recurso. Se você for aprovado no exame de ordem, terá direito ao certificado de aprovação, que tem validade por prazo indeterminado. Porém, para receber o certificado, você precisa comprovar que preenche as condições previstas no edital. A documentação necessária inclui documento de identidade, título eleitoral e CPF. Você também precisa apresentar seu diploma de conclusão de curso de Direito ou um certificado de colação de grau, ou uma declaração fornecida pela instituição de ensino onde cursou ou está cursando sua graduação em Direito. Essa documentação pode ser apresentada em cópia autenticada ou simples, acompanhada do original para a conferência. Você entrega tudo isso à Comissão de Exame de Ordem da Seccional OAB do seu estado, onde prestou o exame. Se você foi aprovado e depois precisar alterar seu nome ou CPF no certificado, existe um procedimento específico. Você deve encaminhar um requerimento de solicitação de retificação de dados cadastrais do certificado de aprovação via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, endereçado à seccional OAB do estado em que você foi aprovado. O requerimento deve conter cópia autenticada em cartório dos documentos que contenham seus dados corretos. Alternativamente, você pode anexar cópia autenticada em cartório da sentença homologatória de retificação do Registro Civil que contenha seus dados corretos. Após a homologação das informações, a seccional da OAB enviará o requerimento ao Conselho Federal da OAB para proceder às correções necessárias.
Como candidato, você tem responsabilidades importantes. O ato de se inscrever no exame de ordem presume que você tem inteiro conhecimento e aceita todas as normas estabelecidas. Essas normas estão no provimento 144 de junho de 2011 e suas alterações posteriores, neste edital e em outros comunicados eventualmente divulgados pela OAB ou pela FGV. É de sua inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao exame de ordem. Você pode obter informações através do telefone 0800 2834 628 ou e-mail examedeordem@fgv.br ou consultando os sites oab.fgv.br e oab.org.br, além dos sites das seccionais da OAB de seu estado. A OAB leva muito a sério a integridade do processo. Se for constatado por qualquer meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou até mesmo por investigação policial que você utilizou algum processo ilícito durante o exame, suas provas serão anuladas e você será automaticamente eliminado do exame de ordem. Além disso, você responderá legalmente pelas consequências de seu ato. Você também estará sujeito a um eventual processo de averiguação de idoneidade moral perante a OAB, conforme previsto na Lei 8.906 de 94. Portanto, é fundamental manter a ética e a honestidade durante todo o processo. Vamos aos prazos finais e mais importantes. O resultado definitivo da prova objetiva, após a apreciação de todos os recursos, será divulgado em 2 de junho de 2026. O resultado final do exame de ordem, após a apreciação dos recursos da prova prático-profissional, será divulgado em 29 de julho de 2026. Todos os resultados serão divulgados nos sites oab.fgv.br e oab.org.br. Importante: a OAB veda a publicidade dos nomes dos candidatos que não foram aprovados, protegendo assim a privacidade de quem não conseguiu passar. Portanto, acompanhe essas datas e fique atento aos comunicados oficiais. Então é isso, obrigado por acompanhar esta apresentação sobre os critérios de avaliação e procedimentos do exame de ordem unificado. Esperamos que as informações tenham sido claras e úteis para você. Se você tem dúvidas adicionais, recomendamos que consulte o edital completo ou entre em contato com a OAB através dos canais oficiais que mencionamos. Boa sorte em sua preparação para o exame de ordem.